O governo da Ucrânia encontra câmaras de tortura e mais de 500 cadáveres de civis em cidades recuperadas das tropas russas. Nós vamos ao vivo agora à Europa com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Luca, bom dia para você. A maior parte aí desses corpos, incluindo mulheres e crianças, estavam em uma vala comum, né? Estavam sim, Cláudia, muito triste essa notícia. Boa manhã para você, para todos que nos acompanham. A gente observa que agora a Ucrânia tem recuperado grande parte dos territórios que outrora estavam sob o domínio russo, tanto na região de Kherson, região de Donetsk e região também de Lugansk. Mas essa câmara foi encontrada na região de Kharkiv, que já foi recuperada, na verdade, em agosto deste ano. E 500 corpos foram encontrados em uma espécie de vala comum, além, é claro, de câmaras de tortura espalhadas por cantos diferentes da cidade. Muitas dessas vítimas, crianças e mulheres, até também relatos da violência sexual disseminada por todas essas regiões, onde vítimas foram estupradas, até vítimas menores de idade e senhoras de alta idade, mais de 80 anos, relatos absurdos que estão já sendo encaminhados e analisados também pelo sistema de justiça ucraniano, que tende a punir os crimes de guerra, identificando suspeitos. Lembrando que já outros julgamentos dessa espécie foram feitos ao longo desses 7 meses de guerra, através de câmaras de segurança, coleta de testemunhas e também pessoas, soldados russos mesmo, que se entregaram para as forças ucranianas pela culpa que sentiram. A gente vê que do aspecto econômico a guerra tem sido devastadora para a Europa e também para a própria Ucrânia, que já amarga uma perda do seu PIB, amargará uma perda do seu PIB de 35% em 2022, ao mesmo tempo que as violações dos direitos humanos são bastante evidentes com essas câmaras de tortura, com essas valas comuns que mostram que a população civil tem sido atacada de maneira bastante constante pelos russos, ao contrário do que dizem as forças políticas do país, que falam que o exército russo ataca simplesmente aquelas regiões estratégicas militares e estoques de armas, não tendo o objetivo a população civil. Mas é uma antiga tática de guerra, de intimidação da população civil, exatamente para tentar criar algum tipo de oposição interna, e o número de vítimas vai subindo aí na casa das centenas, podendo já ultrapassar, alguns acreditam, a faixa dos 10 mil comprovados pela ONU até o final deste ano. É horrível essa notícia, né? Agora vamos de notícia boa, Luca, porque o Prêmio Nobel da Paz premia o ativismo civil na Rússia, na Bielorrússia e também na Ucrânia. Quem são os premiados? Conta pra gente. Olha, uma notícia muito interessante que também tem algum tipo de relação com a guerra na Ucrânia. Foi um indivíduo e 2 organizações que ganharam o Prêmio Nobel da Paz deste ano de 2022. O indivíduo é Alex Bialyatsky, que é um bielorrusso que já ficou preso por muitos anos e continua sendo uma das maiores vozes de oposição ao governo de Alexander Lukashenko, que é considerado por muitos o último ditador da Europa. Ele é o presidente do país desde o começo dos anos 90, quando a Bielorrússia se tornou um país independente da União Soviética, e vem advogando exatamente para uma maior liberdade da população civil, de imprensa e também de expressão, algo que tem sido duramente reprimido nos últimos anos, principalmente com a onda de protestos em 2020. Ele continua em prisão domiciliar, inclusive, e muitos pedem a sua liberação, a sua soltura após vencer esse prêmio tão importante. As 2 outras instituições têm a ver exatamente com a liberdade política na Rússia e na Ucrânia. No caso da Rússia, nós temos uma organização que foi fundada ainda durante a época soviética e denunciava todos os crimes feitos pelo regime e continua atualmente falando contra exatamente essa quebra dos direitos humanos que tem na Rússia, quando vemos pessoas se manifestando, indo presas também na casa das centenas, além, é claro, da falta de liberdade eleitoral e da formação de uma oposição orgânica contra o presidente Putin. Já na Ucrânia, o Instituto, a Comunidade de Liberdade Civil, que ganhou também parte do Prêmio Nobel da Paz, é um daqueles institutos que advogou pela democracia na Ucrânia desde a Revolução em 2014 e hoje tem sido um dos principais veículos de investigação dos crimes de guerra que acontecem durante essa guerra. Esses crimes de guerra que a gente relatou há pouco, Cláudia? Essa situação muito triste, mas a gente vê que é um recado bastante
claro para as lideranças do leste europeu, principalmente para o presidente Lukashenko da Bielorrússia e o presidente Putin, mostrando que o Ocidente, as organizações, os acadêmicos que estão envolvidos na divulgação, na escolha do Prêmio Nobel da Paz, estão também ao lado do povo ucraniano neste momento tão difícil e essa guerra que logo mais completará 8 meses. Lucas, essa notícia se torna ainda mais importante quando a gente contrasta com a primeira informação desses 500 cadáveres encontrados nessas covas, né, Luca? Exato. A comissão, inclusive, que escolheu os vencedores, deixou claro o esforço que essas organizações e o próprio Ales Bialiatski têm feito para a liberdade da sociedade civil, para promover esses valores que outrora eram desconhecidos nesses países e quando surgem como um movimento popular, um movimento orgânico, lotando as ruas, sempre sofre dura repressão. Por isso é importante valorizar os esforços feitos por eles, muitos deles presos nessas organizações e inclusive mandando uma mensagem clara para os presidentes, como eu disse, Lukashenko e Putin, que uma nova era pode começar nesses países, já que as pessoas estão ficando fartas, né, exatamente dessa situação de restrições, de prisões arbitrárias e de perseguição política. A gente sabe que as mudanças acontecem de forma lenta, a própria Bielorrússia, muitos acreditavam que poderia ter uma revolução naquele ano de 2020, algo que não aconteceu. Muito pelo contrário, o governo de Lukashenko, com o financiamento do presidente Putin, o apoio ideológico e também financeiro, continua bastante forte, sendo uma das maiores vozes contrárias à Ucrânia também dentro do continente europeu. Mas a gente sabe que esses movimentos, uma hora, podem ter resultado, por isso que é importante valorizá-los, assim como o comitê do Prêmio Nobel fez, lembrando que o prêmio vai ser entregue em dezembro, né? 10 de dezembro está marcada a cerimônia, não só para o Nobel da Paz, mas também de Física, de Química, de Literatura e de Medicina, para que sejam recebidos aí pela Academia Real da Suécia, das Ciências da Suécia, lembrando, em homenagem ao Alfred Nobel, esse que foi também um importante cientista europeu. Parabéns para eles, né? Para quem tem coragem de enfrentar essa situação horrível que a gente costuma ver aí diariamente, ultimamente no noticiário. Luca, um bom dia para você. Obrigada aí pelas suas informações. Bom trabalho.